Shalom, irmãos! Nós estamos bem? Eu estou. Você está bem? Eu espero que você esteja bem. Nós estamos caminhando aqui, estudando a Bíblia. Será que tem uma coisa melhor para a gente fazer do que conhecer Deus e a sua palavra? Deus fala conosco através da palavra, não é verdade? Então, convido você, nessa peregrinação que a gente faz pelas Escrituras, você se deter um pouquinho agora no texto de Deuteronômio, capítulo 10. Mas antes, vamos orar? Vamos colocar diante do Senhor nossa vida, nossa casa. Senhor Deus, obrigado por tudo que o Senhor faz, porque o Senhor é bom, perfeito, reto, porque nada lhe impropera, nada. O Senhor cuida de tudo, o Senhor cuida bem de tudo. O Senhor é fiel, o Senhor nos ama, o Senhor cuida de nós. Louvado seja o teu nome, Pai. Queremos muito honrar o teu nome e, através da tua palavra, nós queremos te conhecer mais. Pedimos ao Senhor que nos abençoe nesse tempo dedicado à tua palavra e adoração ao Senhor. No nome de Jesus, amém e amém. Mergulhar em teu ser, encontrar-me contigo, meu maior prazer, ser teu amigo, ouvir tua voz, as batidas do teu coração. Senhor, ensina-me a tua canção, mergulhar em teu ser, encontrar-me contigo, meu maior prazer, ser teu amigo, ouvir tua voz, as batidas do teu coração. Fala, Senhor, me ensina a tua canção. Conhecerei e prosseguirei em conhecer-te, Senhor. Me lançarei com tudo que sou nas profundezas do teu imenso amor. Te amarei com meu coração, com todas as minhas forças, e cantarei louvores a ti, meu Deus, meu Redentor. Mergulhar em teu ser, encontrar-me contigo, meu maior prazer, meu maior prazer, ser teu amigo, ouvir tua voz, as batidas do teu coração. Fala, Senhor, fala, Senhor, ensina-me a tua canção. Conhecerei e prosseguirei em conhecer-te, Senhor. Me lançarei com tudo que sou nas profundezas do teu imenso amor. Te amarei com meu coração, com todas as minhas forças, e cantarei louvores a ti, meu Deus, meu Redentor. Conhecerei e prosseguirei em conhecer-te, Senhor.
Senhor, me lançarei com tudo que sou nas profundezas do teu imenso amor. Te amarei com meu coração, com todas as minhas forças, e cantarei louvores a ti, meu Deus, meu Redentor, a ti, meu Deus, meu Redentor. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que eu tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti.
tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Vamos lá, vamos estudar a palavra do Senhor. O texto nos diz em Deuteronômio capítulo 10 o seguinte: Naquele tempo me disse o Senhor: lavra 2 tábuas de pedra como as primeiras, e sobe a mim ao monte, e faz uma arca de madeira. Deus diz: escreverei nas 2 tábuas as palavras que estavam nas primeiras que quebraste, e as porás na arca. Você lembra do episódio das primeiras 2 tábuas da lei? Moisés tinha subido o Monte Sinai, recebeu lá do Senhor os 10 mandamentos, e quando ele desce, ele encontra no arraial de Israel uma festa profana e um bezerro de ouro que estava sendo adorado. Então Moisés toma uma raiva, uma ira santa, ele quebra as tábuas e ali Deus disciplina o povo. E o povo ficou, sem as tábuas, ficou sem os termos da aliança. E Deus está dizendo, olha, volta, faz de novo as tábuas, porque eu vou escrever de novo aquilo que eu escrevi nas primeiras tábuas. Isso já mostra o seguinte: como Deus é misericordioso, como Deus é fiel. O que tinha acontecido quando Moisés quebrou aquelas tábuas tinha sido um ato de infidelidade, uma traição. É como fosse um cônjuge, como fosse um casal, e uma das partes foi infiel. E Deus está dizendo, olha, tá bom, eu vou reconsiderar, eu vou continuar, eu vou seguir com esse povo. Então, traz para mim as tábuas que eu vou escrever de novo os termos da nossa aliança. Então, como se fosse assim, um recasamento, vamos dizer assim. Como se ele dissesse, vou perdoar, vou desconsiderar a traição e vou tocar adiante, vou seguir adiante. Versículo 3. Assim, fiz uma arca de madeira de acácia, eu lavrei as 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu subi ao monte com as 2 tábuas na mão. Então, escreveu o Senhor nas tábuas, segundo a primeira escritura, os 10 mandamentos que ele vos falara no dia da congregação, lá no monte, no meio do fogo, e o Senhor mas deu a mim. É muito interessante isso, né? Veja, escreveu o Senhor nas tábuas, segundo as primeiras escrituras, os 10 mandamentos que Deus falara a vocês, lá na congregação, no dia da congregação, lá no monte. Muito interessante isso, irmãos. Então vamos recapitular isso. A gente está tratando aqui de Êxodo 19, quando Deus chama o povo para falar os 10 mandamentos. Êxodo 20, você vai encontrar os 10 mandamentos que foram falados e escritos depois na tábua. Então veja aqui, de fato, o povo ouviu. Se foi estranho para eles, foi, claro que foi. Entretanto, Deus de fato quer se comunicar. Então, as tábuas de pedra simbolizam o nosso coração de pedra, que Deus precisa escrever as suas palavras, os seus decretos de amor dentro do nosso coração, a fim de transformar o coração de pedra em um coração sensível, um coração de carne. Veja o que diz a palavra do Senhor, versículo 5. Virei-me e desci do monte e pus as tábuas da arca que eu fizera, e ali estão como o Senhor me ordenou. Versículo 6. Partiram os filhos de Israel de Beerote Bene Jaacã para Mosera, onde faleceu Arão, e ali ele foi sepultado.
Eleazar, o seu filho, oficiou como sacerdote em seu lugar. Está havendo uma transição aqui de ofício do sumo sacerdote, que era Arão, agora o filho Eleazar que está assumindo o lugar. Dali partiram para Gudgoda e de Gudgoda para Jotbatá, terra de ribeiros de águas. Por esse mesmo tempo, o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca da aliança do Senhor, para estar diante do Senhor, para o servir e para abençoar em seu nome até ao dia de hoje. Veja que negócio muito interessante, né? A arca, ela carrega consigo aqui a aliança. É muito interessante isso, porque ele precisava ser móvel, né? Não havia um templo fixo. Então, como precisava de mobilidade, então foi feito um baú onde as tábuas foram colocadas para serem levadas, transportadas de um ponto a outro. E aí, os levitas, eles são responsáveis por manter essa aliança e manter essa comunicação da aliança, levando ela para lá e para cá. É tudo isso muito simbólico, irmãos. Está falando que os sacerdotes eram responsáveis por fazer a aliança conhecida, levando ela de um canto para outro, não deixando o povo se esquecer, nem ficar distante da aliança. Veja, eu e você hoje somos sacerdotes de Deus. E sendo sacerdotes de Deus, Deus requer exatamente isso da gente, que a gente leve a aliança que está escrita no nosso coração para todos os lugares para onde a gente for, para que a terra conheça a aliança do Senhor e ela não fique longe das pessoas. Então eu e você somos hoje a arca que carrega a aliança, levando para lá e para cá a aliança do Senhor para todo lugar. Versículo 9. Pelo que Levi não tem parte nem herança com os seus irmãos, ou seja, a herança que ele está falando é o pedaço de terra. O Senhor é a sua herança, como o Senhor teu Deus lhe tem prometido. Eu acho isso extraordinário, irmãos. Veja, nós já temos a maior herança, temos o Senhor, mas Jesus, com a sua obra sacrificial, fez isso e ainda fez mais. O texto diz para nós que nós somos co-herdeiros com Cristo, de toda a herança de Cristo. Então, nós hoje, como sacerdotes, temos a Deus e ainda temos a herança de Cristo. Que coisa exponencial! Nós ainda temos mais do que aqueles que viveram na época de Êxodo, viveram na época da tomada da terra prometida. Versículo 10. Eu permaneci no monte como da primeira vez, 40 dias e 40 noites. O Senhor me ouviu ainda por essa vez, e não quis o Senhor destruir-te. Porém o Senhor me disse, levanta-te, põe-te a caminho diante do povo, para que entre e possua a terra que sob juramento eu prometi dar aos seus pais. Então, a aliança foi reavivada, foi retomada, e aqui está o símbolo da aliança, que são os 10 mandamentos escritos em pedra e colocado na arca, chamada a Arca da Aliança. Versículo 12. Agora, pois, ó Israel, veja os termos do outro lado. Se Deus está colocando como responsabilidade dele os 10 mandamentos, agora ele está dizendo, o que é que eu quero de você? Veja, agora, pois, ó Israel, o que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor, a palavra temer aqui significa ter um respeito profundo. Temer o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, a ideia é ande com Ele e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que te ordeno hoje para o teu bem. O que Deus nos dá como mandamentos é para nos abençoar. E o que é que Ele quer à medida que Ele se responsabiliza em nos abençoar? Ele quer que a gente ande com Ele. Ande como? Ande em amor, em respeito, em prontidão. E a palavra que é usada aqui é serviço e obediência. Veja,
São coisas que elas não estão distintas, elas formam uma coisa só. Não é a gente obedecer simplesmente porque é uma regra, porque é uma imposição. Ah, eu tenho que fazer isso, aí eu vou lá e faço. Não. É por amor. Quando a gente ama, a gente obedece com qualidade, com alegria, com vontade de fazer. Porque a gente ama, porque a gente quer o bem daquela pessoa. Então, a ideia de amar aqui é a ideia de servir. Eu obedeço o Senhor, então eu vou fazer o que Ele quer e isso me faz andar nos seus caminhos. Então, quando ele coloca aqui uma série de termos, quando ele diz tema ao Senhor, ande com o Senhor, ame o Senhor, sirva o Senhor, guarde os mandamentos, os estatutos, tudo isso parece ser uma série de coisas, quando na verdade é uma coisa só. É você ser piedoso, você de fato andar com Deus nos termos de Deus, amando o Senhor e servindo o Senhor. Uma coisa que eu lhe pergunto então, irmão, você tem servido ao Senhor? Veja, essa não é uma pergunta qualquer. Isso denota o quanto a gente está próximo do Senhor. Existem muitas pessoas que dizem que amam a Deus, mas não servem o Senhor. Eu quero lhe lembrar de 2 lugares onde a gente serve o Senhor. A gente serve o Senhor no trabalho que a gente tem, os afazeres que a gente tem, as responsabilidades que a gente tem. A gente serve ao Senhor, a gente não serve o dinheiro, a gente não serve o sustento, a gente serve o Senhor. O segundo lugar onde a gente serve o Senhor é na igreja. A gente serve o corpo de Cristo, a família de Deus. Então, quando a gente está servindo nos ministérios, servindo os irmãos, a gente está servindo ao Senhor. Não é a igreja, é ao Senhor. E a gente serve ao Senhor servindo a igreja. Então, vamos cuidar disso, irmão. Porque se a gente diz, olha, eu amo o Senhor, eu quero bem ao Senhor, então a gente anda com o Senhor. E como é que a gente anda com o Senhor? A gente anda obedecendo e servindo. Pois bem, agora o versículo 14, ele diz, eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor o teu Deus. Que coisa linda! A terra e tudo que nela há. Tão somente, veja que coisa mais linda, tão somente o Senhor se afeiçoou de teus pais para os amar. E a vós outros, descendentes deles, ele escolheu de todos os povos, como hoje se vê. Deus resolveu nos amar, ele se afeiçoou de nós. Meu Deus, que coisa mais linda! Será que tem uma coisa mais especial na nossa vida do que a gente saber que Deus se afeiçoou? Ele tem um carinho muito especial por você. Diz o texto para nós, circuncidai, pois, o vosso coração e não endureçais a vossa cerviz. É isso o propósito da lei, irmãos. Quero lembrá-los disso. Veja, os 10 mandamentos são escritos em tábuas de pedra para transformar o coração de pedra em um coração sensível, que ama, que se deleita no Senhor. Por isso ele diz, circuncidai. A palavra circuncisão aqui denota a aliança. Façam aliança no coração e não fique com o coração endurecido, não fique obstinado com a cerviz dura, que é a ideia que ele traz aqui. Cerviz é a coluna cervical, né? É você estar arrogante, dono do seu próprio nariz. Versículo 17. Pois o Senhor, vosso Deus, é o Deus dos deuses, é o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas e não aceita suborno, que faz a justiça ao órfão e à viúva, ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestes. Amai assim, pois, o estrangeiro, porque vocês foram estrangeiros lá na terra do Egito. Ao Senhor, o teu Deus, temerás, respeito, servirás, a Ele te chegarás, aconchego, amor, aproximação, intimidade, e pelo seu nome jurarás. A ideia de jurar pelo nome é a ideia de você ter como garantia da sua vida a identidade do Senhor, o nome do Senhor. É o crédito que está sobre você, por isso a ideia de jurar.
quando diz assim, eu juro por, quer dizer, aquilo é a garantia da minha palavra. O que ele está dizendo, a garantia da sua vida agora é o Senhor. Veja que coisa poderosa. Deus está dizendo, pode me usar como garantia de que a sua vida vai dar certo. É tremendo. Ele é o teu louvor e o teu Deus, que te fez essas grandes e temíveis coisas que os teus olhos têm visto. 40 anos que eles peregrinaram pelo deserto, eles estão para entrar na terra prometida. Então, essas coisas que eles viram nos últimos 40 anos, a saída do Egito, depois a provisão com codornizes, a provisão com o maná, depois a travessia do Mar Vermelho, e depois eles recebem a aliança no Monte Sinai, o espetáculo que havia no Monte Sinai era aterrador, e depois eles têm o tabernáculo, eles têm a tábua dos mandamentos, eles têm a arca da aliança. Tudo isso que Deus fez, a provisão de água, a provisão de pão, a saúde que eles tiveram, as vestes que eles tiveram, os cuidados de Deus em reconduzi-los ao arrependimento, à volta à vida, toda vez que eles tropeçaram, o Deus que não abandona. Tudo isso que vocês têm visto, é isso que ele diz, né? Olha, ele é o teu louvor, é o teu Deus que te fez grandes e temíveis coisas que os teus olhos têm visto. Agora, versículo 22. Com 70 almas, teus pais desceram ao Egito. E agora, o Senhor, teu Deus, te pôs como as estrelas dos céus em multidão. É muito impreciso para nós a quantidade de pessoas que saíram do Egito para a gente poder determinar. Mas muita gente fala de pelo menos 2 milhões de pessoas que saíram do Egito. Todos falam até 4 milhões de pessoas. O fato é que é uma cidade muito grande, uma cidade de 2 milhões de pessoas. É um número muito gigante. Deus está usando 70 aqui almas que saíram do Egito, usando a expressão da família nuclear mesmo de Jacó. Aquela família nuclear que saiu de lá. E servos e servas vão um montante de 120, por isso 120 pessoas seria o total que saíram de lá, e 70 seria essa família nuclear de Jacó. Ele está dizendo, em termos de aliança, era com a família de Jacó. Então, com 70 almas, teus pais saíram lá do Egito, desceram até o Egito, foram até o Egito, e agora vocês são como uma multidão. Foi Deus que fez o povo funcionar durante o período do Egito. Pense nisso. Foi Deus que fez, na situação mais difícil, aqueles 400 anos que eles passaram no Egito, foi Deus que fez eles prosperarem, crescerem, se tornarem nesse número tão grande, debaixo de uma situação muito difícil. Em outras palavras, Deus fez dar certo na situação mais difícil. Deus sempre faz dar certo o seu povo. Ele já escolheu a gente, ele resolveu já que a gente habita no coração dele, que ama a gente, que se afeiçoa a gente, já decidiu. Agora é a nossa vez. Eu quero o Senhor, eu amo o Senhor, eu preciso do Senhor. Deus é muito bom, não é, irmãos? Nós não merecemos mesmo o cuidado do Senhor. Vamos fazer o seguinte, vamos orar? Vamos colocar diante do Senhor nossas causas, nossas necessidades. O que é que você acha? Vamos fazer isso agora? Deus, é tão bom lembrar o tipo de cuidado que o Senhor tem conosco, o tipo de amor, de zelo que o Senhor preza. Meu Deus, o Senhor resolveu nos escolher, o Senhor resolveu se afeiçoar de nós. Que termo lindo, Deus. Obrigado por me lembrar isso nesse dia. Quero colocar diante do Senhor os nossos aperreios, nossos problemas, Deus. Vê, ouve, sente, Deus, o que está aperreando aqui meu irmão, minha irmã, que agora está falando contigo. Vai lá, Senhor, até esse coração e comunica nesse coração a tua bondade, tua gentileza, teu amor, a tua fidelidade. Traz esperança, Senhor. Renova-lhe as forças, Senhor. Manifesta teu poder, Senhor.
Abençoa os que estão enfermos, meu Deus. Vai, visita quem está na cama do hospital, afofa ali a cama, fortalece o coração. Anima, Senhor Deus. Não deixa que a desesperança nos acometa, Senhor. Abençoa o teu povo. Peço, Senhor Deus, por aqueles que estão endividados, desempregados. Meu Deus, abençoa financeiramente o teu povo, meu Deus. Traz saúde, abençoa financeiramente, mas uma coisa mais que tudo. Senhor, dá ao nosso coração amor ao Senhor, esse respeito, essa vontade de te agradar, de te servir, de fazer o que o Senhor quer. Oh, mexe conosco, mexe com o nosso coração e nos abençoa, Deus. Pedimos a tua bênção sobre os nossos campos. Abençoa aqui a Igreja Presbiteriana das Graças. Abençoa os pastores, os presbíteros, os diáconos, suas famílias, suas esposas, seus filhos. Abençoa, Senhor Deus, todos que servem aqui, todos, Senhor Deus, que têm se dedicado, têm entregado, têm sonhado, têm amado, têm orado. Abençoa, meu Deus. Abençoa todos os líderes dessa igreja, todos os servos dessa igreja. Abençoa, meu Pai. Abençoa em Casa Amarela, abençoa os cultos, abençoa os servos que ali congregam também, meu Deus. Abençoa em Triunfo também, quem está na liderança, quem está congregando, quem serve, abençoa o teu povo, abençoa lá em Serra Branca também, a liderança, os teus filhos, os teus servos, abençoa, Pai, e abençoa também lá em Petrolina, meu Deus, e te louvamos por tudo que o Senhor tem feito. Agora te pedimos pelo retiro dos homens, te agradecendo pela quantidade de homens que vão, e te pedindo, meu Deus, que sejam uma bênção, tempo muito bom. Abençoa o pastor Pedro Lino, que está vindo, que o Senhor cuide dele também, Senhor Deus, que ele venha debaixo das suas asas, debaixo da tua proteção, meu Pai. Unge e capacita cada um dos teus filhos, no nome de Jesus. Amém e amém. Irmão, quero convidar você para a gente adorar o Senhor. Vamos cantar, louvar ao Senhor também. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, e esse rio está neste lugar. Quero beber dos teus rios, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és o rio, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam,
curam, que limpam. Por onde um rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber dos teus rios, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Deus abençoe sua vida, irmão. Deus te fortaleça. O Senhor cuide de você. Que o Senhor conduza seus dias. Amém.